Olá, sou Gabriel, estudante e pesquisador, Olá, sou Lomar, estudante e pesquisador, e bebo água nas horas vagas. e hoje nós vamos falar sobre Kepler, o descobridor das órbitas dos planetas. Johannes Kepler foi o primeiro astrofísico conhecido. Influenciado por Galileu e Copérnico, foi um dos responsáveis pela revolução científica do século XVII. Também foi uma grande influência para Newton, que vocês já devem ter ouvido falar. Mas antes de falar de seus feitos, vamos apresentar um pouco de sua história. Em 27 de dezembro de 1571, na Alemanha, nascia Kepler, filho de um mercenário de uma curandeira. Nasceu prematuro, que causou ele vários problemas físicos. Tinha dois irmãos e uma irmã. Seu pai o abandonou quando tinha 5 anos e sua mãe foi acusada de bruxaria, pois era uma ótima manipuladora de ervas. Aos 6 anos, observou a passagem do cometa de 1577, o que despertou sua curiosidade para a astronomia. Kepler possuía uma grande habilidade matemática, que impressionava as pessoas que a testemunhavam. Em 1580, observou sua primeira eclipse lunar. A visão de Kepler havia sido prejudicada graças à varíola que tivera na infância. Estudante de matemática e filosofia, aprendeu sobre os sistemas solares Ptolomaico e Copérnico, porém se interessou mais pelo Copérnico, já que era um defensor do heliocentrismo. Kepler foi professor de matemática na Universidade de Graz. Durante seu tempo em Graz, publicou sua primeira defesa ao heliocentrismo, O Mistério Cosmográfico, uma das maiores obras da astronomia moderna. Kepler afirma ter tido uma epifania em 19 de julho de 1595, iniciando assim sua teoria sobre a geometria do universo durante uma aula. Ele explicava a conjunção periódica de Saturno e de Júpiter no zodíaco, quando percebeu que polígonos regulares limitavam um círculo inscrito e um círculo circunscrito em razões definidas, relacionando assim a base da geometria do universo. Descobriu que cada um dos 5 sólidos platônicos poderia ser inscrito e circunscrito de uma única forma por esfera celeste. Alinhando os sólidos, cada um envolto por uma esfera e um dentro do outro, formavam-se 6 camadas correspondentes aos 6 planetas conhecidos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Ao posicionar os sólidos corretamente, Kepler descobriu que as esferas podiam ser posicionadas em intervalos correspondentes ao tamanho relativo de cada trajetória planetária, assumindo-se que os planetas giravam em torno do Sol. Foi quando Kepler formulou sua lei dos períodos. Por ser muito religioso, ele acreditava que as esferas celestes eram, na verdade, planos geométricos de Deus para o universo e acreditava estar revelando um dos grandes mistérios divinos. Por isso, boa parte dos capítulos de seu livro, O Mistério Cosmográfico, tentava mostrar que o sistema heliocêntrico era sustentado pela Bíblia, unindo o físico e o espiritual. No final do século XVI, Kepler já era um famoso astrônomo. Em 1595, casou-se com Barbara Miller. Tiveram 5 filhos, sendo que 2 morreram. Após a publicação de Mistério, Kepler se dedicou totalmente à astronomia, planejando a publicação de outros 4 livros, tendo como tema os movimentos planetários, a influência do céu na Terra sobre os objetos estáticos no universo, como Sol e estrelas. Nessa época, ainda se acreditava que esses astros eram fixos. Em 1600, Kepler estabeleceu uma parceria, de início turbulenta, com Tycho Brahe, em Praga. Agora possuiria os dados para sua pesquisa, pois Brahe havia construído um observatório. No verão desse mesmo ano, Kepler retorna para Graz com o objetivo de ajudar sua família, mas acabou tendo que levar todos para Praga, pois recusou se converter ao catolicismo. Porém, antes de retornar, realizou o ensaio Ines Virtus Quae Lunarisiae, que falava sobre a influência da Terra no movimento lunar. Continuou sendo ajudante de Tycho no projeto das Tábuas Rudolfinas, voltado ao imperador Rudolfo II. Após a morte de Tycho Brahe, em 1601, Kepler se tornou o conselheiro matemático do imperador. Seu trabalho era basicamente ser um astrólogo imperial, já que na época astrologia e astronomia eram a mesma coisa. Seu trabalho na corte permitiu que Kepler tivesse contato com os melhores astrônomos do mundo, tornando o período mais fértil de sua carreira. Em 1604, Kepler descobre sobre a influência da ótica na astronomia, em sua obra Astronomy Pars Optica. Ele foi um dos primeiros a perceber que a imagem se forma nos olhos invertida, sendo ajustada pelo cristalino. No mesmo ano, Kepler observou uma supernova, a qual considerou o nascimento de uma estrela, destruindo a teoria de que o céu era imutável. Em 1609, escreveu a Astronomia Nova, onde descreve as 3 leis da mecânica celeste e como o Sol influencia o movimento planetário, descrevendo uma operação que decai com o inverso do quadrado da distância, um prelúdio da gravitação universal.
A primeira lei de Kepler mostra que os planetas descrevem órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos. A distância mínima do planeta ao Sol se chama periélio e a máxima se chama afélio. A segunda lei de Kepler mostra a relação entre as órbitas e as áreas. A linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Essa é uma consequência da conservação do momento angular. Considerando a força planeta-Sol como uma força interna, a força exercida por outros planetas ou outros corpos fora do sistema solar são forças externas, e elas são muito fracas comparadas a essa força interna planeta-Sol. Então, há a conservação do momento angular. Entre 1609 e 1612, Kepler defendeu a astrologia perante o físico Philip Fezelius. Trocava cartas com Galileu Galilei, que acabara de descobrir 4 satélites em Saturno, o que empolgou muito Kepler, que publicou suas próprias conclusões sobre a descoberta de Galileu em Narratio de Jovis Satellitiblius. Em 1610, publicou Dioptrius, onde falava sobre lentes de telescópios, criando um novo modelo de telescópio, o telescópio kepleriano. Por volta de 1611, fez circular um manuscrito, que seria publicado posteriormente como Somnium, tentando descrever a prática da astronomia da perspectiva de outro planeta, tentando explorar outros referenciais que não fosse o geocêntrico. Em Strenasceo de Nive Sexangula, ele descrevia a simetria hexagonal dos flocos de neve, estendendo a discussão para uma hipotética base física atomística para a simetria, e anunciou o que mais tarde viria a ser conhecida como a conjectura de Kepler. Em 1612 foi para a Áustria, onde lecionou matemática e contribuiu com os conselhos astrológicos. Escreveu Nova Estereometria Doliorum Vinariorum, onde estuda a estereometria dos barris de vinho. Entre 1615 e 1620, escreveu 3 volumes da Epitome da Astronomia, uma das primeiras enciclopédias astronômicas, onde aproveitou também para defender suas leis. Ganhou muito dinheiro fazendo calendários astrológicos, que mais tarde foram queimados em praças públicas. Em 1619, publicou uma de suas mais influentes obras, Harmonices Mundi, onde fala sobre os padrões geométricos das esferas celestes, o que ele chamou de harmonias celestes, que tinha como ponto central a música universalis. Kepler começou pela exploração de polígonos regulares e poliedros regulares, incluindo as figuras que mais tarde seriam conhecidas como sólidos de Kepler. Estendeu sua análise harmônica à música, meteorologia e astrologia. A harmonia resultava dos tons produzidos pela alma dos corpos celestes, e no caso da astrologia, a interação entre esses tons e as almas humanas. Kepler anunciou a terceira lei dos movimentos planetários. O quadrado do período de translação do planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. Portanto, quanto mais distante do Sol, mais tempo levará para completar sua volta em torno dessa estrela. Em 1623, Kepler finalmente terminou as Tábuas Rodolfinas, publicadas em 1627. Em 1625, agentes da Contra-Reforma Católica selaram a biblioteca de Kepler, que decidiu mudar-se para As leis de Kepler não foram imediatamente aceitas. Diversas grandes figuras, como Galileu e Descartes, ignoraram completamente a astronomia nova. Muitos astrônomos, incluindo seu antigo professor, fizeram objeções a Kepler pela sua introdução na física na astronomia. E essa foi a vida de Kepler, que morreu em 15 de novembro de 1630, aos 58 anos.